Queria dar um bem-vindo a todos, agradecer a todos a participação, reforçar com vocês o compromisso do PMI de estar sempre buscando, né, trazer assuntos relevantes para a nossa comunidade. O PMI-DF tem feito grandes parcerias e trazido esses parceiros tão queridos, né, tão amigos, que vêm compartilhar com a gente um pouquinho. O tempo é curto, né? Mas é sempre bom a gente aprender e é sempre bacana escutar, ainda mais quando um tópico é tão relevante quanto comunicação, né? Então, eu queria dar a boa noite a todos vocês, agradecer a participação, reforçar com vocês para entrar no nosso site, acompanhar os nossos eventos, ver o que temos lá planejado, sincronizar nosso calendário de eventos com os seus, para você estar sempre acompanhando o que temos feito, né? Sempre tem novidade por aí. Então, muito bem-vindos, obrigada, e vamos seguir. Matheus, dá um oi para a gente aí, cara. Você que organiza esses eventos tão impressionantes, cara. Valeu, Gino. Obrigado, pessoal, pela presença aqui de todos. Obrigadão, Jordana, por ter aceito esse convite. A gente tem recebido da comunidade um pedido por eventos nessa área de comunicação, com dicas, para quem está entrando aí no empreendedorismo. E aí, na busca lá no LinkedIn veio indicações da Jordana, indicações de post, indicações como profissional. Falei assim, bom, é ela que eu vou tentar convidar. E deu certo, achei que seria impossível que não, que receberia um não. Né? Mas, Jordana, obrigado por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. Gino também, que sempre aí disponível. Obrigado pelo apoio. E é isso. Tá com você, Gino. Valeu, Matheus. Valeu, Cris. Bom, pessoal, obrigado a cada um e a cada uma que contribuíram para que mais um webinar acontecesse. Tem a diretoria, voluntários, um mundaréu de gente trabalha para que isso possa acontecer. E sabe quando, não sei se já aconteceu de vocês irem em lojinha de pereco-teco para comprar, tem aquelas coisas, brinquedo, eu adoro esse negócio de brinquedo, né? Então, e aí você vai com pouca grana e você tem que escolher o brinquedo que você vai comprar. E é a pior coisa, porque por mais que você compre o brinquedo que você goste, você sai com a sensação de que, putz, mas eu queria também outro, mas eu queria também outro. Foi isso que eu senti quando eu li o currículo da Jordana. Porque por mais que o assunto que ela vai trazer aqui hoje é bacana, vai todo mundo sair daqui com a sensação de que, pô, mas podia trazer a Jordana para poder falar dessa outra coisa e dessa outra coisa. Então já fica o convite para a Jordana para a gente fazer mais pelo menos umas 50 horas de webinar com ela, porque é uma pessoa que eu queria trazer para cá para falar, Jordana, conta as histórias das experiências que você teve nessas coisas que você fez. Vocês vão ver quantas experiências legais a Jordana tem para compartilhar, para poder ouvir. Eu adoro ouvir história. Então, deve ter muita história bacana para contar. Jordana Saldanha, jornalista, especialista em marketing digital com formação executiva em Big Data e Business Intelligence pela FGV, Getúlio Vargas. Atualmente, gerente de comunicação integrada no Conselho Federal de Química, com atuação em 19 anos na televisão. Já teve passagens como apresentadora repórter, coordenadora digital pelas principais emissoras de TV, como TV Justiça, STF, Record, Record News, SBT, Rede TV São Paulo, TV Cultura de São Paulo, uma das televisões que eu mais assistia quando eu era criança, adolescente, era TV Cultura. Até os desenhos da TV Cultura sempre falta. Doug, um monte de TV de desenho na minha época. E TV Brasília e Rádio Brás. Além disso tudo, a Jordana ainda é faixa preta de Wushu, é assim que se fala, Jordana? Wushu, Kung Fu. Wushu, Kung Fu, esporte no qual ela foi campeã mundial de artes marciais. E a vontade que eu tenho de perguntar como é ser campeão mundial de alguma coisa. Eu imagino que assim, deve ser uma sensação, porque assim, não é, eu fico feliz quando eu sou campeão de alguma coisa na minha casa. Agora, imagina quando você é campeão mundial de alguma coisa. Você é campeão mundial, pode ser de qualquer coisa. Imagina de Kung Fu. Então, assim, campeã mundial de artes marciais, tricampeã sul-americana, bicampeã pan-americana, fundadora da Binutri, indústria de alimentos saudáveis, e campeã nacional do Prêmio Mulher de Negócios do Sebrae. Inclusive, uma coisa que a gente precisa continuar falando cada vez mais. Quantas mulheres vivem em situação de
dependência financeira, às vezes submetidas à violência dentro de casa. E não é violência do patrão, da pessoa que trabalha na empresa, nem de casa, do pai, do marido, do filho, e que precisam aprender a empreender, não por uma questão de ficar milionárias e amanhã se tornarem o novo ter donas do novo unicórnio no Brasil. Algo muito mais sério do que isso, para ganhar a sua liberdade. É uma coisa muito parecida com escravidão. Tem uma amiga minha, que é a Sara, que já esteve fazendo webinars aqui com a gente, que tem um projeto chamado Valkyria Project, que é justamente para ensinar mulheres a empreender no mundo, para que elas quebrem as correntes da escravidão mesmo, igualzinho era antigamente. A diferença é que agora está camuflada com um monte de coisa que acontece aqui, a gente já acabou a escravidão. Acabou nada, tem muita mulher que vive em situação de escravidão, ainda ganhando mesada para poder comer, para poder comprar, com perdão da comparação aqui, mas para poder comprar absorvente. Assim, não, a gente está falando de coisa séria. E, então, é um assunto que a gente tem que abordar cada vez mais, porque é algo que pega o mundo todo, aqui do nosso lado. Ó, não é lá no interior de um país pobre, não. É aqui do lado, na capital do país, na vizinha aqui do lado, vai passar por uma situação como essa, pertinho da gente. Então, fundadora da Binutri, indústria de alimentos saudáveis e campeã nacional do Prêmio Mulher de Negócios do Sebrae, competindo com mais de 17 mil mulheres empresárias. Afinal de contas, quem ganhou? Campeã mundial de Kung Fu. Moleza para ela, né? Jordana, bem-vinda. Muito bom estar aqui com a gente. Uma honra te receber. E agora eu vou escutar, porque pensa numa palestra que vai ser legal. Comunicação empreendedora, está contigo. Obrigada, Gino. Obrigada, Matheus, Cristina, todo mundo que está aqui nos acompanhando, né? Todo mundo que reservou um tempinho para poder escutar, né? E eu já começo dizendo que é uma troca, né? Porque quanto mais eu falo sobre comunicação, sobre empreendedorismo, mais eu aprendo, né? No final a gente vai bater um papo bacana, né? Eu vou poder ouvir vocês também. Mas eu já começo agradecendo o Gino por essa abertura fantástica, né, Gino? A violência de gênero, ela é uma realidade muito massacrante assim no nosso país, né, e em vários outros países, né? Eu sou voluntária em um grupo de mulheres, que é o Grupo Mulheres do Brasil. Eu fui líder de comunicação desse grupo durante alguns anos. Não sei se você conhece, é o grupo liderado pela Luísa Helena Trajano, a doutora Janete do Seibin. É um grupo fantástico que trabalha vários vieses relacionados às mulheres, né? Tais quais como a violência contra a mulher, igualdade racial, empreendedorismo, saúde. Então, são várias questões ligadas às mulheres. E é um assunto muito silencioso, né? Como você disse, assim, acontece com a gente, acontece com quem a gente menos espera, não tem padrão, né? Não tem raça, não tem gênero também, porque a violência ela acontece de toda forma, né? Aí eu não falo só de mulher também, mas, enfim, afunilando para as mulheres, porque realmente é um assunto um pouco, a gente fala muito, mas ainda é tabu, né? Tem muita gente que ainda encara como mimimi, sabe? Eu escuto muito isso, né? Ah, é papo de feminista, não, você está exagerando, né? Mas eu, por exemplo, antes de falar de comunicação, eu sofri assédio moral em uma grande emissora pelo simples fato de estar grávida. Pasme. Então, eu estava no ápice. Para que eu vou trazer essa história? Vocês vão entender daqui a pouquinho. Eu estava no ápice da minha carreira, eu era repórter de rede e fiquei grávida e comecei a sofrer assédio moral. Simplesmente porque a gravidez, naquele momento, era enxergada como como alguma coisa que empatasse o meu crescimento profissional, né? Então, foi assim, foi muito dolorido para mim, sabe? E quando eu passei por esse processo de assédio moral, eu quase perdi minha filha, porque eu fui enviada para coberturas de vazamento de amônia. Estou em Brasília, mas aqui tem rebelião, né? Eu fui cobrir uma rebelião em Santo Antônio do Descoberto, levei um tiro de bala de borracha.
Então, eu tive uma ameaça de aborto, eu tive muitas infecções urinárias, porque eu ia para um lugar fazer uma cobertura num determinado horário, quando dava a hora de sair, me mandavam para outro lugar muito distante, então eu não tinha onde fazer xixi, eu tive muitos problemas de infecção urinária. E foi justamente nessa época, olha, isso foi 2010, tá? Eu estava grávida da minha primeira filha, e nesse momento eu insisti demais, sabe? Eu fui muito permissiva nessa época, porque era inacreditável para mim. Imagina eu, né? Eu era campeã mundial, eu viajei o mundo, morei no Vietnã, morei na China, no Vietnã, desculpa, morei na China, viajei para o Vietnã, Canadá, vários países, morei nos Estados Unidos, representei meu país. Eu era uma ótima repórter, então, assim, era inacreditável que aquilo estava acontecendo comigo, sabe? E aconteceu. Aconteceu. Eu fui muito durona, porque eu peitei, eu queria provar que a gravidez não era uma doença, que aquilo não ia afetar a minha performance, né? E eu sempre fui muito de performance. E eu quase perdi minha filha por ter insistido, né? Eu tive, de fato, uma ameaça de aborto. Só que chegou uma hora que não deu mais, sabe? Depois que eu voltei da licença maternidade, o assédio continuou e eu pedi demissão, né? Eu dei uma pausa na minha carreira de jornalista na época e fui empreender, né? Eu contei toda essa história porque eu acho que é importante, né, que as pessoas saibam que isso acontece e não tem padrão, né? Isso acontece no ambiente de trabalho, muito no ambiente de trabalho, né? A violência, isso é uma violência de gênero, né? Porque os homens não ficam grávidos, né? E eu fui violentada moralmente e acredito e ainda estendo, né? Fisicamente, porque afetou minha filha também. O que me salvou nessa época, mentalmente, foi o empreendedorismo, né? A minha mãe, ela tinha uma fabricação caseira de salgados e eu já tinha conversado muito com ela, né? Poxa, mãe, vamos mudar um pouquinho essa massa, vamos fazer uma massa saudável, né? Porque tem tudo a ver com o esporte, né? As pessoas não falavam muito em alimentação saudável naquela época, mas assim, não tinha para onde correr, né? O mundo não podia continuar naquele consumo de fast food, de gorduras saturadas, enfim, não tinha como continuar por esse caminho. E aí eu fundei com a minha mãe, na época, né? E com meu marido também, a Binutri, né? Que é uma indústria. Hoje eu não estou mais na Binutri, mas a Binutri é uma indústria de alimentos saudáveis, né? Por lá eu fiquei durante 10 anos. Eu tocava a comunicação dessa empresa e lá eu aprendi muito sobre comunicação, né? O que aconteceu? Eu cheguei na Binutri achando que eu ia arrasar, né? Não, falei, gente, eu sou jornalista, eu fui repórter das maiores emissoras do país, né? Então eu vou arrasar. Mas, assim, o jornalismo, apesar de ter princípios que são aplicáveis à comunicação empresarial, a comunicação empresarial ela traz para a gente um mundo completamente novo, né? Um relacionamento diferente com o público-alvo. Por mais que na comunicação sempre tenha um cliente do outro lado, mesmo que você não monetize, mesmo que você não venda, né? Mas, assim, o jornalista ele vende um conteúdo, de certa forma, né? O jornal ele vende um conteúdo. Mas, enfim, as ferramentas na comunicação empresarial, elas são imensas, né? E o jornalismo, ele demorou muito tempo para entrar na questão do digital. O digital, ele conseguiu permear a comunicação dos negócios muito mais rápido, né? O jornalismo, ele demorou muito tempo para entrar nessa onda. Então, eu vou pedir permissão para falar um pouquinho sobre posicionamento digital. Vocês vão perceber que eu fiz uma miscelânea aqui de coisas, porque eu acho que tudo é importante. Então, eu espero que eu consiga gerar valor para vocês, né? Hoje eu sou gerente de comunicação no Conselho Federal de Química e eu sempre tenho esse discurso de geração de valor, sabe? A comunicação, a pessoa precisa sair desse encontro, seja
de um webinar, de uma live, seja da leitura de um post, né? Ela precisa sair daquele momento, olha, esse tempinho que eu dediquei aqui, eu consegui pegar alguma coisa para usar na minha vida, sabe? Então, essa geração de valor, ela é muito importante. É por isso que existe todo um trabalho prévio antes de você começar a se comunicar, né? E é justamente nesse ponto que as pessoas pecam. Foi nesse ponto que eu pequei. Eu queria chegar na Binutri já comunicando, né? E não deu certo, né? Não deu certo. Eu precisei entender quem eram aquelas pessoas com quem eu estava falando, quem eram os meus fornecedores, quem eram os meus colaboradores, né? Porque aí tem a comunicação com os fornecedores, a comunicação com os colaboradores precisam entender o propósito da empresa, né? Porque senão também não dá certo. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês do que eu aprendi nesse tempo. Vou pedir licença aqui para compartilhar a minha apresentação. Só um minutinho. Vamos lá. Vocês estão enxergando? Está visível para vocês? Está ótimo? Sim, funcionando. Sim. Então, tá joia. Então, bom, essa sou eu em uma das minhas palestras. Eu tenho um projeto que chama Comunica Menina. O Comunica Menina, ele é inicialmente uma página no Instagram que está um pouquinho pausada, mas o propósito é levar conhecimento para mulheres empreendedoras. Então, assim como eu estou aqui hoje, eu faço várias palestras para mulheres empreendedoras, eu participo de projetos sociais também, dando workshops, ensinando o beabá, né? Porque tem muito conteúdo por aí, mas a gente conectar com o princípio de cada negócio, adentrar mesmo, né? Na empresa ou no projeto de cada empreendedora, né? Eu acho que experimentar, né? Junto com essas mulheres, sabe? Eu gosto desse trabalho mais próximo a elas e isso me dá uma satisfação muito grande. Deixa eu passar para a próxima aqui. Opa! Foi demais. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu começo trazendo para vocês essa questão do propósito, né? Que está muito atrelada ao valor, né? A seleção... Essa é uma frase que a minha professora trouxe, a minha professora da Fundação Dom Cabral trouxe na aula de posicionamento digital que eu tive anteontem, né? Sim, eu continuo estudando. Hoje eu estou fazendo gestão na Fundação Dom Cabral e, embora eu entenda bastante de posicionamento digital, eu acho que a experiência de outra pessoa, né, o contexto de outra pessoa sempre é muito importante, né? E ela trouxe essa frase que me deixou muito impactada, que é a seguinte: a seleção natural de uma marca acontecerá por nível de relevância. A vida exigirá dela verdade, autenticidade, propósito e consciência. O que acontece muito hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem muitas agências, né? A gente tem muitos profissionais de mídias sociais, por aí, virou uma profissão, porque as pessoas precisam realmente, né? Não são só pessoas da área de comunicação, tem muitos profissionais adentrando nesse mercado. E aí eu faço uma ressalva que foi uma das dores que eu tive. Sabe aquele conteúdo pasteurizado? Que você pega, por exemplo, de uma faculdade, coloca só o nome da outra faculdade e ninguém vai perceber que mudou, né? Então, assim, é melhor que você, empreendedor, empreendedora, faça. É melhor que você pegue uma foto do seu bastidor, publique, escreva com as suas palavras, do que você contrate uma agência ou um profissional que faça isso, né? Porque card, que são essas artes bonitinhas, né, que tem no Instagram e tal, hoje já tem o Canva, que você contrata, você vai lá mesmo, você faz, mas é muito melhor que você seja autêntico, né? Não pega, não fica copiando as coisas, sabe? O que funciona para o seu concorrente, ou até para um nicho de mercado diferente, pode funcionar para você? Pode, mas você tem que adaptar. Então, é muito melhor que você seja autêntico,
que você tenha propósito e que você tenha consciência do que você está fazendo. E essa palavrinha, vocês vão perceber que tudo que eu falo é muito básico, tá? E no final das contas, comunicação, como o Gino trouxe antes da gente começar a gravação, ele trouxe o conceito de comunicação simples. E é isso mesmo, é simplicidade, é o basicão, sabe? Não precisa inventar roda, não precisa. Inovação existe, é legal, a gente está num momento de muita inovação, mas até mesmo na inovação a gente percebe que o básico ele tem o seu lugar e ele é necessário. Então, se você está no momento de início da sua jornada de aprendizado dentro da comunicação, principalmente, vai pelo básico, né? Entenda quem você é, quem é a sua marca, né? Se você for prestador de serviço, né? Se for um empreendedor de serviço, se a sua marca for você, né? Seja autêntico, né? Tá todo mundo fazendo dancinha do TikTok. Eu vou fazer dancinha do TikTok? Vamos pensar, né? Vamos pensar, vamos sopesar, vamos ver se isso daí casa com você. Eu, Jordana, não consigo. Mas, por exemplo, onde eu trabalho atualmente, no Conselho Federal de Química, gente, Conselho Federal de Química, é um conselho profissional, tá? Um conselho dos profissionais da química. Foi o primeiro... Nós fomos o primeiro órgão público, né? O primeiro órgão da Esplanada a estar no TikTok. Jordana, o que o Conselho Federal de Química está fazendo no TikTok? E como que vocês colocam conteúdo no TikTok? Sabe o que durante... E aí, assim, eu fiz uma pesquisa, eu joguei um Google Forms para os estudantes e eu entendi que os estudantes estavam com ranço da química. Né? Química é uma matéria muito difícil, os próprios conselheiros, né, lá do CFQ, eles falam bastante sobre isso. Eu passei por isso quando eu era do antigo 2º grau, né? Eu tive um professor de química que ele me fez odiar a química. Hoje eu amo química, eu tenho vontade de voltar no tempo, sabe? Então, o que a pesquisa mostrou para a gente? Que a gente precisava impactar esse público lá no início da jornada, antes mesmo dele saber que ele queria ser profissional da química. Então, a gente falou, cara, onde é que estão os estudantes? Estão lá no TikTok, porque nem no Instagram eles estão mais. Essa galera de 17, 16 anos, dificilmente eles usam o Instagram. Dificilmente, né? A minha filha de 11 anos... eu fiz uma conta para ela no Instagram e ela tem uma conta no TikTok. Aí eu falei, filha, por que você não usa mais o Instagram? Ela falou assim, mãe, eu acho muito chato. Eu acho muito chato. Então, a gente precisa entender que cada fase do nosso público-alvo consome o produto de uma forma diferente, né? E aí, enquanto o computador resolve passar o slide aqui, porque eu não sei porquê, mas ele está demorando, eu vou contar para vocês o que aconteceu, né? Eu entrei em contato com o TikTok mesmo, assim, liguei, achei a base deles em São Paulo e falei assim, gente, o Conselho Federal de Química quer entrar no TikTok. Deixa eu entender como é que funciona essa plataforma, como é que é o algoritmo, né? Como é que distribui o conteúdo, né? O algoritmo é aquela fórmula matemática que tem por trás de todas as plataformas e que essa fórmula decide quem é que vai ver o seu conteúdo, para quem vai mostrar o seu conteúdo, né? Eu posso falar um pouquinho mais a fundo disso lá na frente. Então, a gente entrou em contato com esse público do início da jornada, né, o público estudante, a gente entendeu até como deveria ser o CFQ no TikTok. É mulher, é negro, é branco, tem 17, tem 25, tem 15, né? Então, a gente montou uma persona. Eu estou antecipando todo o conteúdo, gente, me desculpem, mas mais para frente a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Então, a gente contratou uma pessoa com esse perfil e aí a gente falou sobre tabela periódica dançando, a gente fala sobre a química dos alimentos
dançando, cantando. A gente fala sobre combate à desinformação também, que é uma pegada muito forte nossa lá, né? Essa minha veia jornalística trouxe isso para lá. Então, eu contei tudo isso para vocês entenderem sobre autenticidade, né? Todo conselho profissional deve estar, todo órgão público deve estar, não sei te responder, eu tenho que fazer uma pesquisa antes, né? Você, empreendedor, tem que ter uma conta no TikTok? Tem que ter uma conta no Instagram? Não sei, seu público está lá? Em algum momento da etapa de consumo dele, ele vai estar lá? Então, a gente precisa responder muitas perguntas antes de entender onde a gente tem que estar. E aí, ok, eu decidi, por meio das pesquisas, que eu vou estar no Instagram e no TikTok, por exemplo, né? Eu identifiquei que o meu público está lá. E agora, o que eu publico, né? Essa é uma dor do empreendedor. Gente, geração de conteúdo é muito difícil, né? Ah, mas eu tenho que gerar conteúdo todo dia, eu tenho que postar todo dia, né? Já houve uma época em que se dizia assim, para você enganar o algoritmo, né, para você ter relevância, você tem que ter volume. Mas existem pesquisas recentes que demonstram o contrário, né? Tem perfis pequenos, por exemplo, que têm um engajamento muito maior do que perfis grandes e não publicam todo dia e está ok. O importante para você, empreendedor, é entender que a forma do seu conteúdo, ela precisa refletir no seu fluxo de caixa. Afinal de contas, não tem ninguém aqui, a não ser que você queira. Não, eu vou gerar conteúdo porque eu gosto disso e eu não tenho compromisso nenhum com o fluxo de caixa. Eu sou servidor público ou eu tenho uma carreira paralela e eu decidi que eu vou gerar conteúdo sobre isso. Tá ok também, né? Ou então eu vou fazer isso para minha marca pessoal, mas algum tipo de retorno você vai querer com aquilo. Seja reputação, seja posicionamento da sua marca pessoal, né? Algum tipo de retorno a longo prazo você vai querer. Mas quando a gente está falando de retorno financeiro, a melhor métrica a curto, médio e longo prazo é o reflexo no seu fluxo de caixa. Claro que não é só isso, tá, gente? Tem milhões de outras análises internas, e aí quem é especialista em negócios e negócios específicos vai entender que a gente, dentro de uma empresa, a gente tem que analisar todos os setores, né? A comunicação é um deles, mas ela tem que refletir também. E aí eu faço essa ressalva de que o conteúdo, ele é sempre uma história. Ele é sempre uma história que conecta. Por mais que seja uma história curtinha, né? E mais um mito, né? Os textos do Instagram têm que ser curtinhos para gerar engajamento. Depende. Tem perfis, eu tenho um colega que ele fala sobre design e a página dele é gigantesca, né? O perfil dele é gigantesco no Instagram. Os textos, os criativos, né? Os cards, sempre são em formato de carrossel, que é aquele que vem um atrás do outro. Ele sempre usa os 10 sequenciais. E o descritivo, né? Que é a legenda, enfim, como queiram chamar, que é o texto cru que fica embaixo, sempre são bem extensos, porque é um conteúdo bastante técnico e ele precisa contar o que tem por trás de cada design daquele. Ele analisa, né, grandes marcas, né? Então ele precisa daquele conteúdo naquele formato. Então vocês perceberam que comunicação, eu sempre vou responder depende. Para todas as perguntas, depende. Me dê dados, né? Me dê dados, né? A gente pergunta, a gente faz, a gente analisa e a gente refaz. Sempre em cima de dados, porque aí você vai ter respaldo para o que você está fazendo. Não é nada aleatório. Comunicação não é aleatória. Por mais que ela seja subjetiva, ela nunca pode ser aleatória, né? Então, voltando à questão das histórias, né? As histórias, elas geram conexão. Então, eu estou contando a história para vocês de uma forma diferente do que eu contaria, por exemplo, quando eu falei sobre esse mesmo conteúdo para os conselhos regionais de química, porque eu contextualizei. Aqui,
a minha ideia é falar para empreendedores ou possíveis empreendedores. Lá era um contexto institucional, né? Então, eu contei de uma forma diferente, né? E aí, essa é uma outra frase que eu adoro, né? Que as mídias sociais, elas são muito mais sobre psicologia ou sociologia do que tecnologia, né? A gente está falando, por mais que tenha uma máquina entre a gente quer atingir um ser humano do outro lado. E essa máquina, né, esse algoritmo, essa fórmula matemática, ela repete o comportamento humano. Então, ela está sempre entendendo como é que o Gino, como é que o Matheus, a Cristiane, o Leonardo, o Juliano, como que eles consomem conteúdo na internet. Então, existem vários robôs por trás de tudo isso, acompanhando a gente, acompanhando a Jordana. Ela pesquisa, nesse momento da vida, por liquidificador, né? Porque eu estou querendo comprar algumas coisas para casa, por estante, por armário, né? Então, você vai perceber que em vários outros momentos você vai ser impactado por anúncios desse tipo, por conteúdos desse tipo, né? Do nada vai aparecer algo que você pesquisou recentemente ou que você até falou, que era o que também a gente estava conversando anteriormente, né? Eu, Gino, Matheus e Cristina. Né? E aí, já que a geração de conteúdo é sobre histórias, é sobre conexão, é sobre psicologia e sociologia, a gente mais do que nunca tem que entender o que o outro quer, né? É claro que eu posso ser inovadora e oferecer uma coisa que não existe no mercado, eu posso, é uma estratégia. Mas na maior parte do tempo, e a partir do momento que você ofereceu essa inovação, você também vai precisar entender o que as pessoas sentiram a partir desse momento, o que elas querem a mais, se elas ficaram satisfeitas, né? Então, é sempre um processo de análise, sempre, sempre, sempre. E aí, vamos supor que você decidiu, né, que você vai empreender. Eu vou usar o meu exemplo, né, que é na área de alimentos, porque para mim fica mais fácil trazer as conexões para vocês, né? Então, assim, qual que era o meu nicho de mercado, né, na época, né? Quem que é você? Quem que é a Binutri? A Binutri, ela é uma empresa que ela tem a cara da Jordana e da Maria Angélica? Não, a Binutri não tem a cara de ninguém, né? Eu vou falar sobre o quê? Gente, a última coisa é sobre o produto que você fala, né? Então, assim, o que as pessoas querem saber? As pessoas querem saber da historinha, como é que a Maria Angélica chegou naquela receita. Ela quer saber como é que é produzido, por que o alimento é ultracongelado, por que precisa ser ultracongelado, né? Por que você vai usar o macarrão que é feito de arroz e não o que é feito de farinha integral? Quais são os benefícios, né, disso daí? Então, não é sobre o produto, é sobre o benefício, né? O que isso vai gerar de benefício para mim? E isso é aplicado a produto e serviço, né? Eu vou falar para quem? Né? Que tipo de autoridade que eu quero construir diante do meu público-alvo? Qual é o meu posicionamento? Né? Que reputação que eu quero construir? Eu quero deixar mais clara a posição da atleta, né? da ex-atleta, campeã mundial, ou eu quero dar um posicionamento maior para quem está na cozinha fazendo o alimento? Ou não, eu vou balancear. Né? Então, tudo isso você precisa definir inicialmente e testando. Não, isso daqui deu certo, né? Esse post aqui foi mais comentado, então eu vou seguir nessa linha, né? Esse daqui não foi comentado, não teve engajamento, por que será? Foi o horário que eu publiquei, né? Foi o tipo de imagem que eu coloquei. Então, assim, são diversas questões que a gente precisa ter essa atenção, né? Vamos lá, deixa eu ver se ele vai funcionar. Isso daí. E aí tem uma formulazinha em comunicação que se chama 3Cs, né? O primeiro C é o C da comunidade. É o C que está muito atrelado ao nosso público-alvo, né? Você precisa saber claramente quem é o seu público-alvo, prestar atenção na maneira que eles conversam, que eles interagem com outros perfis ou com outras pessoas, né?
Se eu tenho uma linguagem diferente do meu público-alvo, eu não vou conectar com ele. Não adianta. Não adianta. A comunicação não vai ser estabelecida. E é por isso que ela precisa ser muito simples, principalmente quando você tiver mais de um público-alvo, porque você pode ter mais de um, né? Essa questão da comunidade ao redor da sua marca, ao redor de você, ela também vai ajudar você a identificar o que a gente chama de advogados da marca, né? O que são os advogados da marca? São as pessoas que consomem o seu produto e que viram fãs do seu produto e que reverberam o seu conteúdo nas redes sociais, no boca a boca, né? Seja na academia, no caso de alimentação saudável, nos clubes, entre as mães que precisam alimentar os filhos de maneira saudável, né? A família. Então, como é que eu cativo, né, esses advogados da marca? E aí não é só sobre rede social, né, gente? Porque até dentro do online existe o offline. A interação é algo essencial, né? A reciprocidade, né? Então, se uma pessoa ela dedicou um tempo a curtir, a comentar um conteúdo seu, a mandar uma pergunta no direct, cara, não demora para responder, não. Aquilo ali tem que ser assim, ó, é para ontem, sabe? A gente fica mendigando quando isso vem orgânico, né? A gente fica o tempo para trás dessas pessoas. E eu percebo que muitos perfis recebem o feedback e deixam sem resposta. Eu não consigo entender isso, sabe? É inadmissível. Se eu me dedico a gastar um segundo do meu tempo em qualquer local que seja, num site, numa rede social, no WhatsApp, eu quero ser atendida, eu quero reciprocidade, né? E a pessoa se sente pertencente quando você traz um feedback rápido, quando você resolve o problema dela, tá? E nem sempre é sobre vender, tá bom? A linha de consumo, ela não é mais linear como antigamente, né? Antigamente eu ia aqui na padaria do lado da minha casa e pronto, acabou. Eu não tinha como pesquisar mais. Era indicação. Hoje não. Hoje, antes de consumir, eu pergunto para as amigas, eu pergunto para a família, eu pesquiso na internet, né? Eu tenho uma trajetória de consumo que ela dá voltas, ela vai e volta, então a gente tem que estar impactando esse consumidor, esse cliente, esse público-alvo o tempo inteiro, né? Se você quer gerar venda, é isso que você tem que fazer, e de maneiras diferentes. E sem ser pedante também. Olha só que difícil, né? Vamos lá. A conversação, né? Eu antecipei o segundo C, né? Essa questão da interação, né? Como é que você vai contribuir também para determinadas discussões, né? Tem uma história da época da mudança dos rótulos, né? A Anvisa abriu uma audiência pública para modificar os rótulos. Eu nem sei em que pé ficou isso, se eles decidiram mudar, mas enfim, eu sei que tinham 3 formatos de rótulos. E aí a Anvisa abriu uma audiência pública, né, um chamamento público para que as pessoas pudessem opinar. Eu falei, opa, tá aí uma forma, né? Peguei. Gente, simples, eu fui lá no site da Anvisa, tirei um print de todos os tipos de tabela, joguei lá na rede social da Binutri e falei assim, cara, vamos falar sobre isso daqui? O que vocês, consumidores da Binutri, pensam sobre isso, né? Vocês querem um rótulo que tragam de forma mais explícita quando o produto é prejudicial ou não? O que interessa para vocês é realmente saber se tem vários tipos de açúcares, quais são esses tipos de açúcares, vocês querem bem detalhado, como é feito em tal país e tal. Então, assim, o factual é uma coisa que atrai muito, a gente chama no jornalismo esse tipo de conteúdo factual. Você consegue pescar as pessoas em coisas que estão acontecendo naquele momento, sabe? Então, assim, fica de olho se passou uma matéria na televisão que conversa com o seu nicho de mercado, né? Se tem uma notícia que fala a respeito disso, né? Então, você pode aproveitar uma matéria e trazer, né, para perto de você e chamar o seu público para discussão, né? O que você pode, como é que você pode usar isso ao seu favor? Né? Vamos lá.
Eu não sei por quê, eu estou usando a apresentação do Google e ela fica um pouquinho lenta na hora de passar. Deixa eu ver se vai aqui agora. Bom, vamos lá. E aí a gente tem uma forma muito importante de pesquisar conteúdo, né? Eu posso usar essas maneiras que eu já disse, né, no Google. O Google é uma ferramenta de busca que mostra o comportamento do consumidor. Então, basta ir lá na lupa do Google e colocar assim, alimentação saudável. Você vai perceber que vai aparecer vários insights abaixo, né? O que são esses insights? São justamente as últimas buscas que foram realizadas naquela circunscrição que você está localizada, né? Depende de como está parametrizado lá o seu Google, né? Então você consegue ter vários insights, né, de formatação de conteúdo. O Google Trends, ele é uma ferramenta que ela vai um pouco além do Google, né? É uma plataforma do Google, né? Muita gente não conhece, mas ele vai um pouco além. Além desses insights, ele dá, através de gráficos, o volume de buscas de determinada palavra, qual localização você conseguiu, qual localização essa palavra está sendo mais buscada, se é Rio de Janeiro, se é Brasília. E aí isso, gente, é um mundo para a área comercial, né? Poxa, se a alimentação saudável é mais buscada em São Paulo do que em Brasília, será que está na hora de eu atacar o mercado de São Paulo? Será que eu tenho perna para isso, né? Por que São Paulo tem uma busca maior por alimentação saudável? Vamos entender isso daí, né? Então é isso, é sempre sobre você buscar e entender. O Ubersuggest, ele é um mundo ainda maior, né? Se vocês tiverem tempo, eu indico que vocês entrem, porque essa ferramenta, ela traz, inclusive, assim, sugestões de conteúdos relacionados, mostra sites que estão performando muito bem no SEO, que é o Search Engine Optimization, que é justamente a busca orgânica, né, na internet. Ela mostra os sites que estão sendo mais buscados, que tipo de conteúdo esses sites estão publicando relacionados a alimentos saudáveis. E aí, por fim, nós temos o Answer the Public, que ele traz frases que você pode... Então, assim, como vender com alimentação saudável, né? Como fazer salgado fit. Então, ele vai te trazendo diversos insights para que você possa, por exemplo, criar um vídeo para o YouTube, para que você possa... Gente, vocês estão ouvindo minha filha? Ela está... Ai, gente, eu vou pedir licença, eu vou ter que deixar ela entrar. Vocês se importam? Super, deixa ela aí, traz ela para cá para conversar. Deixa eu trazer ela. Daqui a pouco eu vou pegar a Isabel para vocês conhecerem também. Ela está dizendo, e assim, é a vida real, porque Cristal, ela tem 5 anos, eu tenho 2 filhas. A Cristal, ela invade as minhas reuniões, não adianta fechar a porta está fechada, tá? Mas, enfim, rapidinho, tá? É 1 segundo. Traz a Cristal lá, depois eu vou trazer a Isabel para ela conhecer. A Isabel está com 4 anos. Vem, Cristal, vem. Agora você vai ter que aparecer aqui, ó. Todo mundo quer te ver. Você vai dar oi para todo mundo? Olha lá, Cristal. E aí? Ai, que linda! E aí, Cristal? Essa é a mocinha. A mamãe disse que ia fazer uma live, lembra? Lembra? Então, agora eu tenho que continuar. Pode ir lá. Um beijo, viu? Bom, gente, isso, né? É isso. E isso é autêntico, tá? Isso é autêntico. Isso já aconteceu comigo em live aberta. E isso já aconteceu com outras pessoas. Então, assim, eu aprendi isso muito no jornalismo. Olha, quanto sufoco eu passei na época que eu era repórter e que eu tinha que ser quadrada. Lá no início da minha carreira, a gente tinha o tal do padrão Globo de qualidade.
que é o padrão Globo de qualidade? É a repórter, o repórter engomadinho, cabelo curtinho. Eu tenho cabelo curtinho, não é por causa do jornalismo, tá? Eu já tinha antes, mas assim, existia uma masculinização da profissão de repórter, né? E a gente tinha que falar assim, a gente não podia ter sotaque, a gente tinha que, enfim, se acontecesse um negócio desse, meu Deus do céu, eu estava demitida, né? Gente, teve uma vez que eu estava no Congresso, tinha um cara de um programa de humor, que eu não vou lembrar o nome dele, mas ele vivia atazanando a vida dos repórteres. Esse cara passou por trás de mim, ele sabia que eu tinha sido campeã mundial, e ele começou a imitar luta, e eu estava ao vivo na Record News, imagina. E eu não podia dar um ar. Aí o que eu fiz? Eu quebrei o paradigma. Eu chamei ele entrou ao vivo comigo no Jornal Nacional, lá da Record News, no JR. E aí eu falei para você, eu virei para ele e falei assim, olha aqui, você não vai me pegar, você não vai me colocar no top 10. Você sabe por quê? Porque senão eu vou dar uma porrada em você ao vivo. É isso que você quer? Eu não sou qualquer repórter, não, que você pega. Acabei indo parar no top 10 lá do programa dele. O CQC, é a turma do CQC. CQC, exato. Danilo Gentili. Era o Gentili. Exatamente. Então, assim, gente... que linda! A Diana apareceu também com o bebê. Tá vendo? Olha só, a Diana estava com a câmera fechada, aí ela abriu a câmera, eu gerei um engajamento aqui, a gente se conectou, porque eu sou mãe, ela é mãe. E é sobre isso, o conteúdo dele tem que ser assim, porque assim, eu preciso me enxergar no seu conteúdo, porque senão eu não compro de você. Eu não consumo o seu serviço, sabe? Eu preciso me identificar com você. Vocês viram a moça, eu não marquei o nome dela, mas vocês viram a moça, sem querer polemizar, mas a moça que morreu terça-feira? Vocês acompanharam isso? Vocês viram o que a Farm fez? Bom, ela foi baleada, né? E dizem que foi uma bala perdida. O nome é Caitlin Romeu. Né? E daqui a pouquinho, amor. E aí, o que a Farm fez? Ela era funcionária da Farm. A Farm, eu até lancei uma palavra nova. Eu fiz um neologismo. A Farm fez uma cuponização da dor alheia, tá? O que ela fez? Ela lançou um cupom pedindo para as pessoas comprarem para que eles possam ajudar a família, sabe? Então, assim, eu fiquei pensando assim, cara, que louco! Como que... Primeiro, quantos negros estão em cargo de liderança na Farm? Sabe? Será que os negros estão só trabalhando como vendedores nessa empresa? A comunicação, ela está conversando, ela está alinhada com a cultura interna da empresa, cara. Né? Então, assim, depois eles vieram pedir desculpa publicamente. Erramos. Colocaram um card preto e a frase, erramos. Cara, erraram. E eu não compro mais uma camiseta nessa empresa. Eu não compro. Sabe? Porque uma empresa que cuponiza uma morte, sabe? Uma morte de uma pessoa que foi baleada, que estava com um filho na barriga. Eu não consigo entender. Então, assim, gente, comunicação pode colocar você lá em cima e lá embaixo. Prestem muita atenção. A autenticidade é essencial. Então, o que está acontecendo agora com a Farm? Eu estou cobrando a autenticidade da empresa. Perderam uma cliente. Eu repostei. Várias amigas minhas formadoras de opinião repostaram. Sabe? Então, assim, foi uma espécie... Foi um rebuliço tão grande, sabe? O assunto ganhou uma dimensão estratosférica. Então, assim, só fale de igualdade racial se você tem igualdade racial dentro da sua empresa.
Só fale de equidade de gênero se você tem isso na sua empresa. Não queira fazer bonitinho. Tem 2 termos em inglês que conceituam as empresas que fazem isso sem ter isso internamente. É diversity washing e quality washing. É como se você estivesse lavando as coisas sem ter conteúdos, entendeu? Eu só estou lavando aqui, né? Então, assim, é só uma brecha aqui para a gente entender o quão sério, né, é esse assunto de comunicação. Ufa! Né, eu fiquei muito impactada, sabe, com isso que aconteceu ontem. Eu participo, né, muito proximamente, assim, do Comitê de Igualdade Racial que tem no Grupo Mulheres do Brasil. Eu tenho várias amigas que são desse comitê, sabe? E é um assunto que dói muito. É um assunto... Eu nunca vou saber a dor que é. Mas, assim, só de acompanhar a dor, né, delas já me dói demais. Então, eu acho que, assim, não dá para brincar com isso, cara. Não dá para ganhar em cima disso. Não dá para faturar em cima dessa história, né? E aí, vamos lá, gente. A gente falou de público-alvo, né? E aí a gente precisa, justamente para não cair numa sinuca de bico dessa, a gente precisa definir um negócio que chama brand persona. O que é brand persona? É a sua marca. Quem é a persona da sua marca, né? Quem é que vai representar, né? Pense na sua marca como se ela fosse uma pessoa. Quem que ela seria? Qual é a personalidade da sua marca? Que tipo de voz que ela tem? Como que ela fala, né? Ela fala, e aí, caralho, véi, como o povo daqui de Brasília fala, ô, vale e aí, mano, né? Jordana, a minha professora, ela é de São Paulo, né? Ela ficava assim, toda, ô, Sérgio, eu morei 4 anos em São Paulo, eu acho muito bacana, eu adoro regionalidades, e eu acho que a regionalidade, ela traz autenticidade, né? Então, eu sou nordestina, eu falo, sei lá, baiano, oxente bichinho, enfim, é lindo, né? Tem que assumir isso daí. E isso tem que ser colocado na comunicação. Gente, que horas são? Caramba, eu falo muito. Olha só, meu Deus do céu. Nem olha o relógio, Jordana. Segue o... Não olha. Vai. A gente não quer nem saber a hora que vai terminar isso aqui, não. Segue aí. E aí, assim, pensar em tudo isso, mas as características negativas também, né? O que eu tenho de negativo? Eu preciso cuidar para não mostrar, eu preciso cuidar para corrigir, né? Então, assim, tudo isso precisa ser... Gente, pergunta. Ó, ali atrás do Matheus tem um monte de post-it, né? Tá vendo? É isso. Coloca essas perguntas na parede, não tem desculpa. Coloca na parede, vai respondendo, revisita, é vivo. Isso muda o tempo inteiro. Tem algumas coisas fixas, mas você tem que olhar para aquilo ali e lembrar de quem você é. Isso vai te ajudar a formatar conteúdo, né? Vamos lá. Esse canvas da comunicação, ele ajuda muito a chegar no modelo de comunicação. Eu posso passar depois para você, Matheus, para você fornecer para as pessoas. Pode, filha. Para vocês fornecerem para as pessoas, né? Porque vocês trabalham com projetos, né? Então, vocês conhecem muitos modelos de Canvas e tal. Então, esse daqui é um específico para comunicação, é um mapeamento que ajuda os empreendedores a entenderem tudo isso que eu estou falando, comportamento do cliente, distribuição, concorrência, posicionamento, qual é a mensagem que eu vou passar, né? E aí, para a gente avançar um pouquinho mais, Jordana, nossa, mas e se eu tiver em 5 redes sociais? Meu Deus do céu, eu tenho que fazer um conteúdo diferente para cada uma ou eu posso sair replicando? Detalhe, se você tiver perna, o ideal é que você faça um conteúdo para cada uma, tá? Se você não tiver perna, braço, você pode pegar esse conteúdo e colocar ele de formas diferentes, né? Então, vamos entender como é que é um mesmo conteúdo a partir da ação comendo um hambúrguer. Vamos lá. No Twitter,
Como é que eu falo sobre hambúrguer? Eu estou comendo hambúrguer. O Twitter é uma rede factual, é o que está acontecendo no momento, né? Então, eu estou fabricando, aconteceu isso agora na minha empresa, né? Você pegou ali, eu estou fabricando o hambúrguer, né? Você mostra lá o processo de produção. Aqui no YouTube, você publicou no Twitter, aí você vai fazer um videozinho passo a passo, né? Aprenda, né? Assista e aprenda, né? A melhor maneira de comer um hambúrguer, a melhor maneira de fabricar um hambúrguer, né? Aí tem diversas possibilidades. O YouTube é uma rede de passo a passo, de tutorial, como fazer, né? Muita gente ensinando, muita coisa. Você não vê isso no Twitter, jamais. Agora, no YouTube é lá, a rede de tutoriais, né? Facebook é aquela coisa contemplativa, né? Nossa, eu adoro fazer isso, né? O público que está lá é um público mais, assim, da minha idade um pouco mais para cima. Eu tenho 41 anos, eu continuo no Facebook, mas eu confesso que eu já não transito muito por lá, mas pasmem, no início da pandemia, o Facebook foi a rede que melhor performou para o Conselho Federal de Química, porque a gente fez uma nota sobre o álcool em gel e, assim, no Twitter, no Facebook, as pessoas compartilham muito conteúdo, né? Principalmente conteúdo que vai agregar para alguém. Então, pense se o seu público estiver lá, não é para descartar, mas é uma rede mais contemplativa, né? Vamos para o próximo aqui. Vamos lá, botãozinho. Vamos lá. O LinkedIn é uma rede profissional, né? Então, assim, você precisa mostrar ali o seu skill, né? Então, assim, a Jordana tem uma técnica exclusiva, cara, assim, é só ela que tem, né? Então, assim, é você se posicionar profissionalmente nessa história de comer o hambúrguer, né? Então, e o Instagram é uma rede visual, né? Não é à toa que, cara, foto feia no Instagram rola, sabe? Então, assim, pega a sua melhor câmera, o seu melhor ângulo, a sua melhor iluminação e vamos colocar lá, né? O impacto inicial é com a foto. Quando você abre um feed, o que você vê primeiro? São todos os quadradinhos lá. Então, é isso, gente. Porque, assim, o que você tem que pensar? Eu abro, eu vejo o quadradinho. Aquilo ali precisa me impactar o suficiente para que eu clique no Saiba Mais ali, né, nos 3 pontinhos, para poder ler o restante do texto. O texto tem que me impactar para eu poder ir lá no link da bio, que o texto está me indicando, né? Então, assim, são passos de impacto, né? Vamos ver aqui. Eu vou passar rapidamente por esse formato, porque eu acho, assim, ele imprescindível, principalmente para quem está no Instagram, tá? Existe um método que chama AIDA, tá? O que é AIDA? É atenção, interesse, desejo e ação. São 4 pontos principais para que você consiga engajar o seu consumidor, tá? Então, como é que isso se dá? Por exemplo, numa publicação, né, de carrossel. Vamos ver. Vamos pensar que eu tenho 10 possibilidades, né, da publicação do carrossel. O primeiro eu vou dedicar para o título e para a introdução. Eu vou reter a atenção dessa pessoa. Então, eu preciso de um título que retenha a atenção, né? Os outros quadrantes, do 3 ao 7, isso daqui é ciência, tá, gente? É neuromarketing. Isso aqui não sou eu quem estou dizendo, isso aqui eu trouxe de uma pesquisa. Você tem do 3º ao 7º quadrante para falar sobre interesse, né? Eu preciso explicar o problema, eu preciso fazer com que aquela pessoa entenda profundamente, né? E preciso mostrar para ela que o meu produto ou o meu serviço vai resolver o problema dela. É nesse momento que eu gero esse interesse profundo. Depois vem o desejo, é o momento de gerar valor.
Eu vou mostrar que aquilo ali pode ser resolvido, né? Qual que é a solução para aquilo ali, né? E no 10º quadrante é o tal do call to action, né? É o meu momento de falar assim, ó, eu te disse tudo isso aqui, você vai conseguir comprar isso no meu site. Ou então fala comigo no direct, né? É o tal do call to action que a gente fala. E aí eu termino dizendo muito obrigada para vocês. Vou interromper o meu compartilhamento, vou beber um pouquinho de água. Quanta coisa! Devolvo a palavra. Estou pensando aqui, Jordana, enquanto te ouvia, queria ter ouvido tua palestra algumas horas antes, porque eu acabei de fazer uma comunicação e falei, putz, se eu tivesse ouvido a palestra da Jordana um pouquinho antes, devia ter preparado minha comunicação para depois da palestra. Agora, mais cedo, de tarde, nossa, como faz sentido, né? Bom, primeiro eu convido quem está aqui com a gente, o pessoal que está aqui com a gente, a postar as perguntas, não perder essa oportunidade de falar com a Jordana, trazer as dúvidas. Na verdade, não precisa nem postar as perguntas, só sinaliza, levanta a mão, que a gente está em formato de reunião, não é web, né? Então você consegue abrir a câmera e o áudio e falar com a Jordana. Então eu já convido o pessoal aí levantando a mão para trocar uma ideia com a Jordana agora, para aproveitar essa oportunidade. E eu vou fazer algumas perguntas aqui enquanto o pessoal anima. E eu super convido vocês a aproveitarem essa oportunidade mesmo. Jordana, eu tive muita dificuldade em migrar para o empreendimento que eu faço hoje, né? Então, eu venho do serviço público e resolvi empreender ao longo do caminho algumas vezes, quebrei algumas vezes, e agora resolvi empreender novamente. E eu tive muita dificuldade em conhecer a comunicação. Então, como eu me comunico com o meu cliente? Conhecer, na verdade, o tipo de comunicação. Quando você falou TikTok, me veio assim, passou um filme na minha cabeça, porque a empresa que eu tinha um pouco antes de voltar a empreender agora para valer, era uma empresa de plantas carnívoras. Eu vendia planta carnívora pela internet. E Nossa, o que meu diferente. o meu público era TikTok. Eu não me liguei nisso. Na época eu não tinha TikTok direito também, era 2010, 2017 e tal. TikTok acho que não tinha em 2017. Mas eu estava pensando enquanto você falava, será que hoje, se eu tivesse plantas carnívoras hoje, será que eu estaria no TikTok? E eu tive certeza que não. Certeza que não. Eu não ia me ligar nisso. Eu ia procurar o meu cliente no lugar que eu estava, nas mídias que eu estava, e não nas mídias porque a minha clientela era criança, principalmente criança que morava em apartamento, que o pai e a mãe não queriam dar um cachorrinho para ela e que ela não queria ter como bichinho de estimação uma samambaia, mas uma plantinha que fecha, que come, tal, para ela despertava a imaginação e era o que ela queria. Meu cliente era até 11, 16 anos, tal. E eu não estaria. Então, a primeira pergunta que eu te faço é: como hoje, no mundo que a gente está vivendo, que as barreiras geográficas acabaram, que a quantidade, as opções de comunicação que a gente tem são tão grandes, e ao mesmo tempo isso só piorou, só dificultou de um certo lado, como você falou, a gente não sabe por onde começar. Como conhecer o teu cliente de verdade, essa persona? Como realmente entender onde seu cliente está? Como é que qual a dica que você daria para quem está empreendendo agora e quer saber como conhecer onde o cliente está? Cara, você precisa conversar com as pessoas. Assim, quando eu gosto muito de formulário e eu gosto muito acho que é Tiffany. Não vale roubar minha pergunta, Gina. Mas pode falar, pode pensar nessa pergunta. É muito difícil. É Tiffany que fala? Isso mesmo. Ah, que lindo o seu nome. Muito lindo. Yeah. Então, realmente não é uma pergunta que tem uma resposta pronta, né? Então, assim, eu sempre vou para a pesquisa, né? Então, assim, a gente tem uma ideia, né? A gente tem um site. Oi? Na segunda gaveta, amor. Ou de baixo para cima.
Gente, a Cristal está fazendo a lancheira dela de amanhã. Olha que coisa mais linda, mais fofa. 5 anos. 5 anos. 5 anos. A última, meu amor. Da última. Isso. Tá aí? E na outra? E na outra? Ah, tá pendurado aqui, ó, na cadeira, seu paninho de lanche. Tá aqui, o cinza. Então, por isso que eu gosto de fazer pesquisas, né? Pesquisa de mercado hoje é mais fácil de você realizar, né? É claro que é difícil das pessoas reservarem um tempo para responder. No caso do TikTok, deu muito certo lançar um formulário do Google, né? Então, assim, eu não sabia se a gente tinha que estar no TikTok. E eu não sabia como nós deveríamos estar. Eu tinha um desejo, eu tinha uma intenção, né? Mas até para convencer os meus gestores de que aquilo ia funcionar, claro, funcionar 100% a gente nunca tem garantia, né? Mas de que não ia ser um mico, né? Imagina um conselho tão tradicional, né? Vai fazer o quê? Conselho no TikTok, velho, olha isso. TikTok. Gente, vai lá depois, vocês vão amar, é sério. Tem vídeo com 77 mil views, assim, 77 mil, sem investir um centavo de dinheiro, sabe? E a conta é muito recente. A gente deve ter uns 4 mil inscritos só, sabe? Então, assim, é outra coisa. O algoritmo do TikTok, ele distribui muito quando as pessoas se interessam, né? É uma rede nova, tem que aproveitar, né? Se for o seu lugar. Mas voltando à pergunta, é pesquisa, né? É você conversar com as pessoas. Então, você já tem uma noção de quem são seus possíveis públicos-alvos, né? Você precisa chancelar, né? Então, bate um papo, conversa, manda um formulário. Ah, não mandou um formulário? Não quer responder? Gasta um momento de conversa com essa pessoa, até mesmo ligar, né? Hoje, lá no Conselho, a gente está fazendo uma pesquisa de percepção da imagem. O que é isso? Nós fizemos comunicação durante 1 ano. Agora, a gente volta lá para aquelas pessoas que a gente chama de stakeholders, né? Que são os profissionais da química, os conselheiros, as instituições que fizeram ações transversais conosco, os profissionais que não são registrados. A gente vai e pergunta na cara dura, e aí, você gostou? A gente está no caminho certo? A gente impactou sua vida? Então, assim, todo mundo vai responder? Não, mas a parcela que responder vai me ajudar a seguir nesse caminho. E aí, gente, colocar... Tá bom, meu amor. Ajuda ela tranquila aí, Cris. Ajuda a Cristal tranquila. Ajuda ela tranquila. Aqui é conversa de bate-papo. A gente está batendo papo. Ela não quer ajuda, não. Ela está só informando que ela separou. Ela está comunicando que ela está... Mãe, eu separei o uniforme e o perfume agora. Ela está me vendo aqui falar pra caramba, né? Como é que eu vou falar para ela não falar? A minha está com 4 anos. Eu fico vendo isso. Eu fico com medo. Eu estava tendo uma DR com a Isabel outro dia. Assim, eu vou te confessar uma loucura para você. Sabe que agora eu sento com a Isabel para perguntar para ela sobre as coisas profissionais minhas? Falo, Isabel, como é que tem que ser uma aula minha? E ela fala, papai, tem que terminar logo para você poder brincar comigo. Aí eu falo, entendi. E como é que eu faço para poder fazer uma aula mais legal para meus alunos? Para de falar e faz brincadeira com eles. Olha, 4 anos. Olha, ela tá certa. E ela tá aí fazendo a mesma coisa. A Cristal tá aí fazendo a sua lancheira e tá comunicando. Exatamente. Mas continua, eu interrompo, porque eu acabei interrompendo você. Desculpa. Não, que é isso. Então, Gino, é isso, né? É aquela coisa de você ter um insight, de você ir para a rua e conversar com as pessoas. Você não vai saber se você não conversar. Né? Não, é de gente para gente. Então, assim, e além disso tudo, não adianta só ficar nas ideias, né? É pôr no papel. Colocar a mão na massa. Você precisa entender. Eu conversei com 10 pessoas. Ok, vamos tabular isso aqui. O Google Forms, ele estrategicamente te traz alguns gráficos, tem algumas perguntas abertas. Então, aproveita, né, que tem essa ferramenta gratuita. Eu uso bastante. Todo painel no conselho que eu faço, eu mando um formulário
Ah, pesquisa de sentimento, Matheus, grande Matheus. Quero ter acesso aos resultados. Gente, respondam. É muito importante que vocês respondam. É que nem estatística de polícia. As pessoas reclamam que não tem polícia no bairro, mas a minha casa é assaltada e eu não vou lá fazer o boletim de ocorrência. Como é que o Estado vai investir mais no policiamento do meu bairro se eu não vou lá e registro o boletim de ocorrência? Né? Como é que o PMI-DF vai saber que ele precisa trazer mais conteúdo de educação ou de comunicação se ele precisa trazer ou não, se vocês não disserem, odiei a palestra, amei a palestra, não agregou. Então, assim, é isso. É isso aqui, gente. É muito fácil. Jordana, e esse formulário, tá comentando com o Gênio, com a Cris, antes de ontem, a gente fez uma reunião. Como que isso ajudou na melhora da nossa reputação com a comunidade? E sim, foi uma mudança muito grande. A gente observa, analisa ali o início, as respostas que a gente tinha no começo, era uma reclamação em relação ao tema, de que os eventos não eram bacanas, que estavam cansativos, não atraía, para que a gente recebe hoje, quase um ano depois, a gente está aí com 8 meses desde que implantamos esse formulário, da galera comentando, sugerindo temas e falando que o que eles sentem é que o evento precisa ter mais tempo para essa troca, que 1h30 estava sendo pouco. Era 1 hora, não está muito pouco, está corrida, agora 1h30. E agora que está 1h30, não está pouco e quer mais daqui a pouco. É com 4 horas de eventos. Então, e a gente usa o Google Forms aqui. É Né? isso mesmo. Então, fez toda a diferença para a marca PMI-DF. Toda a diferença mesmo. A Diana disse ali que o lúdico cativa e gera engajamento, né? É por isso que aí o Gino passeia muito mais do que eu nesse conteúdo, né? Por isso que a gamificação ela é usada para resolver problemas dentro de empresas, ela é usada para construir a estratégia de uma instituição, ela é usada para tanta coisa, né? E é isso, né? O que a filhinha dele falou, brinca, né? Brinca com o pessoal, né? Traz a ferramenta, né? O Lego é muito usado hoje em dia, né? E é isso. É lúdico, remete à nossa afetividade, né? A nossa memória afetiva, né? Então, é bem bacana essa questão do brincar, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Tem uma da Tiffany aqui. Tiffany, me permite fazer uma pergunta aqui. Eu já passo, queria ver se você podia abrir a câmera para poder falar com a Jordana. Vou fazer a pergunta para a Jordana aqui, na sequência já puxa a Tiffany. E é uma pergunta que eu vou usar um pouco o teu conhecimento de jornalista, e não só a parte de comunicação, até porque eu acho que não dá para ficar dividindo o conhecimento em caixinha, né? A gente que faz isso na escola, de matemática, português e tal, mas no cérebro tudo fica tudo junto, né? O conhecimento de fazer pizza é o mesmo de construir foguete. O que você acha disso? Eu tenho achado, e aí eu vou abrir um parênteses, o tamanho do mundo, não tem validade nenhuma que eu vou falar aqui, é achismo. Eu acho que hoje as pessoas... Tem uma frase bíblica, né? Deus vomitará os mornos, né? Seja quente ou seja frio, porque se for morno, eu te vomito. E as pessoas estão meio que com nojo das comunicações mornas. E dos comunicadores mornos também. A impressão que dá é que as pessoas seguem aquelas que realmente se posicionam. Se posicionam não só em relação aos temas relacionados ao produto ou ao empreendimento que você está comercializando ou defendendo, mas que se posicionam também referente a assuntos importantes, como esse que você colocou. Você trouxe o caso da moça que morreu e você se posicionou sobre aquilo. Você falou o que você fez, você se posicionou na rede social, você falou, não vou comprar mais. Então, você não se absteve de mostrar o que você pensa a respeito de assuntos importantes para a sociedade, para o planeta, para a vida das pessoas. Você acha, e aí como repórter, como comunicadora, que realmente, no mundo de hoje, as pessoas não querem saber só o que você pensa a respeito do seu produto, mas, na verdade, o que você traz aqui dentro, e se o seu produto, se você merece continuar existindo enquanto empresa, enquanto marca, porque você defende alguma coisa que vai muito além do que o que você vende? Faz algum sentido isso?
Faz total sentido, né? E isso conversa com aquela minha fala lá do início, da comunicação pasteurizada, né? E aí a gente entra nessa discussão, né? Quais são as causas que eu defendo? Porque, assim, produto por produto, você vai ali no AliExpress, você vai no Wishlist, né? Então, assim, para a sua marca se diferenciar, você precisa, de fato, levantar bandeiras, né? E aí isso tem que estar muito atrelado àquela história da cultura interna. Então, realmente, eu só vou seguir. E é a questão da comunidade, né? A comunidade, ela segue com quem ela se identifica. E não é só relacionado a pessoas, é relacionado a empresas também. Então, as empresas, elas precisam estar muito conscientes das bandeiras que elas levantam, das causas que elas defendem, né? Porque isso pode depor contra ou a favor, né? É exatamente isso. Então, assim, o tempo, ele é escasso. Então, se eu vou reservar o meu tempo para ouvir um vídeo, ouvir um podcast, assistir um vídeo do Gino, cara, se eu perceber que é mais ou menos no primeiro contato, eu não volto mais. Você entende? Então, eu tenho que perceber na sua fala alguma conexão com a sua pessoa. Tem, filha. Com a sua pessoa, né? Eu preciso perceber que, além do seu serviço, existem outras questões que recheiam toda essa história, né? E é o tal do bastidor, né? A gente quer saber por que o Gino empreende hoje, por que o Gino saiu do funcionalismo público ou continua e está agindo paralelamente, né? Quais são os seus anseios, quais são os seus desejos? Eu imagino que o seu empreendimento ele tenha muito você como marca também, certo? Você, Hoje é educação. Hoje sou eu, cursos e tentar repensar a forma de ensinar. Sou eu. Mas por que você fala disso, né? Então, isso precisa estar posto, né? Então, assim, se não tiver raiz, né? Se não tiver lógica, não adianta. Eu não posso começar a falar hoje, por exemplo, de sistemas automotivos, do nada. Né? Não conecta, né? Não conecta. Então, assim, eu tenho que ter uma história por trás. Então, assim, não, a Jordana, ela pode falar de esportes porque ela foi atleta e porque ela cobriu o esporte muito tempo, né? Eu tenho essa base. E aí eu vou aproveitar, porque a Tiffany perguntou, alguma dica para quem está começando agora a trabalhar a comunicação como marca pessoal? Eu volto lá no básico, Tiffany. Entende o que é autêntico em você? O que você consegue sustentar, né? E o que você... pode ser que outra pessoa fale disso também, mas qual é o recorte que você dá para isso? Né? Então, o meu recorte, a minha visão de mundo, ela é única. Né? Não tem outra pessoa que vai falar de comunicação e de esporte e de empreendedorismo ao mesmo tempo, e de equidade de gênero. Provavelmente não exista essa pessoa. Então, aí eu já consegui entender. Eu tenho 3 pilares, né? A Jordana, a marca pessoal da Jordana, independente de onde ela esteja, ela levanta essas bandeiras. Na Binutri eu fazia isso. Na televisão eu fazia isso. No meu Instagram pessoal eu faço isso. No Conselho Federal de Química eu faço isso. Né? E eu vou mais além. Eu só estou em lugares... o lugar não precisa ter de cara tudo isso que eu estou falando. Mas eu preciso me sentir à vontade nesse lugar. Hoje eu estava comentando com o meu presidente. Falei assim, nossa, professor, eu fico tão feliz de ver o senhor falando. Ele estava assim, nossa, eu tenho uma comissão aqui dentro que é formada 100% de mulheres. Aí eu falei assim, cara, que lindo ver um homem falando isso, é muito bacana, sabe? Então, assim, aos poucos a gente vai transformando os lugares pelos quais a gente passa com essas autenticidades.
Então, vocês entendem que não é só comunicação para fora, é comunicação para dentro. Show. E, para fechar, é a marca que você deixa no mundo, né? Então, qual é a marca? Cara, essa é a pergunta. Qual é o legado que você quer deixar para o mundo? Qual é a marca que você quer deixar? Seja uma marca enorme para milhões de seguidores ou seja uma marca ali para a sua comunidade. Como é que a Jordana quer ser lembrada? Como é que o Gino quer ser lembrado? Então, eu não quero ser lembrada como uma jornalista. Eu quero ser lembrada como uma jornalista que lutou pelo esporte, que representou o país, que fala de equidade de gênero, que defende as mulheres, que é super mãe, entendeu? Eu não tô defendendo a espetacularização da Mulher Maravilha, não. Sou contra. Não é lindo, né? Mostrar que a gente dá conta de tudo. Não é isso, né? Mas enfim. É isso, eu escolhi isso para mim, são as minhas causas e eu comunico isso, né, Dífara? Então, assim, sabe o que eu fiz? Um canvas, eu coloquei no papel. Eu peguei um monte de post-it e colei na parede. É isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero. E eu fiz isso com a minha carreira também, quando eu decidi que eu queria ser gestora. Eu coloquei uma linha do tempo, coloquei os post-its, o que eu preciso preencher na pizza para ser gestora. Cara, acontece como um passe de mágica. E aconteceu 2 anos de forma antecipada. Porque eu fui atrás dos pedaços da pizza que eu precisava preencher. Que legal. Nossa, vou Obrigada, mais Jordana. 3 horas ouvindo aqui, né? Vamos chamar... Bom, legal que também a Jordana conectou a minha pergunta com a da Tiffany e fez um caldo ali incrível, né? A pergunta da Tiffany me ajudou a entender um pouco do que eu estava querendo saber. Eu vou chamar a Diana e depois Isabela. Obrigado por ter animado aí, pessoal, para falar com a gente. Diana, você? Opa, tá me ouvindo? Super. Sim. Boa noite aí para todo mundo. Parabéns pela palestra, Jordana, muito agradável, né? Ver a sua palestra, assim, a animação, dá orgulho. Faz aquela parte que dá orgulho a gente ser mulher, né? Então, eu queria aproveitar, na verdade, o gancho, porque minha pergunta tem tudo a ver com o que você já estava falando, com o que o Gino falou, daí, porque essa questão de você defender causas, você levantar bandeiras, poxa, isso eu também acredito, não consigo ficar quieta, né? Aquela ideia dos frascos e comprimidos, de defesa dos frascos e comprimidos, sou eu também. Mas eu vejo que hoje na rede se tem um limite tão tênue com relação a onde você pisa, até onde você vai, porque essa questão de cancelamento, das pessoas serem extremamente agressivas, então quando você se expõe, quando você põe o que você realmente pensa, sabe, vira um enlace, e você sabe que eu estava discutindo com os meus alunos, inclusive nessa semana passada, que uma aluna trouxe para mim, eu não vou me recordar agora em detalhes, mas era uma grande empresa que havia feito utilizando de uma mídia, que você postou muito bem feito o exemplo de cada tipo de mídia, um tipo de divulgação, né? Que você tem que fazer, um tipo de exposição diferente, né? Ele utilizou uma mídia que era extremamente visual e que as pessoas pouco acessam os pontinhos, porque né, nem sempre se interessam, né, em ler. E usou uma frase muito agressiva, digamos assim, para chamar a atenção, mas no intuito final positivo, mas ele queria dar uma chacoalhada nas mulheres e, tipo, por exemplo, eu não me recordo se era exatamente essa palavra, mas lugar de mulher na cozinha, e 3 pontinhos para dar uma sequência e mudar o assunto era só para dar uma chamativa, né, e deu tudo errado, óbvio. Porque as pessoas olharam aquilo e virou um furdunço para uma marca super famosa, né? Então, até onde, né? Isso é muito complicado mesmo, né? Até onde ir? Né? Muito difícil isso. Diana, isso é gatilho mental usado da forma errada, né? Então, assim, total, assim, a gente precisa escolher, né, quais são os canais que a gente vai se posicionar, assim como responder, né? Tem pergunta que não merece resposta, tá? Eu disse que a gente precisa dar reciprocidade, mas assim, cara, se tem uma pessoa xingando, eu acho que
eu sou super contra ocultar ou excluir, mas eu acho que tem coisas que precisam ser avaliadas, sabe? Porque aí realmente é uma pessoa que não merece a sua atenção, né? Então, assim como existem discussões que não merecem continuidade, né? Então, eu escolho aonde eu me posiciono. Eu me posicionei para minha audiência. Eu sei com quem eu estou lidando ali, é um ambiente meio controlado, assim, sabe? Apesar de, na minha audiência, gente, meu Instagram é fechado, tá? Eu aceito, eu analiso quem entra, ele já foi aberto um tempo, mas aí eu excluí um monte de gente, resolvi, tá? Foi uma opção minha, né? Porque eu não estava, eu falei, não, deixa o Comunica Menina aberto e o meu pessoal eu vou fechar. Olha, mamãe, que eu fiz. Que linda, filha, um ovo pintado. Então, assim, eu me posicionei na minha rede, eu tenho na minha própria rede pessoas que pensam de forma contrária, né? Pessoas que acham que o feminismo é mimimi, pessoas que acham que esse acontecimento não é uma questão de gênero, não, de gênero não, desculpa, de igualdade racial, não é uma questão racial. Pessoas que, enfim, tem todo tipo de pessoa. Aí quando uma pessoa dessa vem conversar comigo no inbox, por exemplo, graças a Deus, geralmente na minha rede é no inbox, eu uso a comunicação não violenta. Eu não rebato, eu simplesmente acolho, eu recebo e eu digo, nós temos opiniões diferentes, eu não vou tentar te convencer em poucas palavras. Se você quiser continuar me acompanhando, ver o que eu estou publicando, se você quiser conversar, a gente conversa. Mas, assim, eu, Jordana, tenho uma marca pessoal pequena, eu estou lidando com a minha comunidade pequenininha, né? É claro que para uma marca, né, é muito mais diferente, né? Uma empresa é diferente, mas o princípio é o mesmo. Dá trabalho interagir com as pessoas, não é simples, não é simples. Então, acho que é muito por aí, sabe? É você escolher aonde você vai se posicionar. Você precisa pensar antes de se posicionar também. Não é tudo que a gente deve sair falando por aí. Né? Tem gente que é bem sincericídio, assim, né? Eu vou falar no matter what, né? Independente do que as pessoas vão achar. Mas a gente tem uma responsabilidade com o outro também, por mais que o outro tenha uma opinião distinta, né? Acho que o que falta um pouco é respeito também, né? Principalmente no digital, Respeito, na parte online, né? O respeito, porque pensar diferente faz parte, né? E viva as diferenças, mas tem que se ter respeito, né? Sabe uma coisa que aconteceu hoje comigo? Eu fico extremamente irritada com comunicação no WhatsApp em caixa alta e cheio de ponto de exclamação. Eu sou a pessoa mais paciente do mundo, mas isso me causa uma angústia, sabe? Aí hoje eu estava tentando resolver um problema, aí a pessoa respondeu dessa forma, eu respirei fundo, né? E aí conversei com quem estava do meu lado, aí mandei um áudio, porque eu queria sentir a vibração da voz da pessoa do outro lado. Eu falei assim, fulana, meu intuito é esse e tal. Não, então eu vou, entendi e tal. Então, assim, para vocês perceberem, né, o quanto uma caixa alta pode gerar uma guerra. Né? Uma caixa alta, um ponto de interrogação. Né? A comunicação ela tem que ser muito pensada, cara. Não dá para sair falando, escrevendo um monte de coisa. Não dá. Outra coisa, né? A gente é bicho ainda, né? E a gente esqueceu, a gente acha que é máquina. A gente se compara com máquina, né? Toda comparação humana é com máquina. E a gente é bicho. É muito mais fácil a gente se comparar com um chimpanzé do que com uma máquina. Então, embora muito tenha evoluído, o hardware ainda não evoluiu tanto. Então, algumas coisas a gente reage como bicho. E a gente não se ligou. E, Jordana, química, me né? Fazer... Química, né, Gino? Assim, química. Deixa eu botar aqui. É química, cara. É química. Tá cheio de reação aqui dentro. Às vezes a gente não para pensar, não. O córtex frontal é muito novo ainda. A maior parte grossa nossa ainda é animal, né? Então, e vai, durante um tempo, vai continuar sendo. Jordana, você me permite avançar alguns minutinhos só para poder fazer a pergunta da Isabela?
Prometo que eu encerro na sequência. Isabela, você. Jordana, pensando em termos de marca de empresa e de empresa, qual o impacto que pode ter na marca se os seus colaboradores não se imbuem do mesmo valor que a empresa quer passar para o cliente? Olha, Isabela, pergunta super assertiva. Os seus primeiros defensores precisam ser os colaboradores, porque uma hora vai dar ruim, sabe? Uma hora o seu produto não vai sair do jeito certo, uma hora o seu consumidor ele vai ser respondido de uma forma diferente, né? Então, assim, esse trabalho de endomarketing, ele tem que existir e muitas vezes as empresas, elas esquecem de fazer essa comunicação interna, principalmente quando é um tipo de colaborador mais chão de fábrica, né? Os empreendedores, às vezes, têm uma mentalidade que é a seguinte, não, o que vai adiantar eu falar com eles sobre um produto que não tem glúten? Eles vão entender que o meu produto não tem glúten? O que é glúten? Cara, vai entender sim, vai entender, sabe? E assim, a partir do momento que... Olha, lá na Binutri, a gente tinha muito problema no início, porque eles não entendem, a cozinheira não entendia por que não poderia colocar um pouquinho mais de açúcar. Mas não, um pouquinho de açúcar na receita. Não pode porque tem uma tabela nutricional, tem tudo. Então, assim, a gente não tinha essa maturidade de comunicação interna, né? Eu estou dando um exemplo bem basiquinho, mas é replicável para qualquer nível de senioridade dentro da empresa, né? A gente precisa estar muito, os processos precisam estar muito conexos, assim, muito juntinhos para que a coisa funcione, porque vai chegar uma hora que a máquina vai pifar, né? Alguma parte da engrenagem vai soltar e é uma permanente, sabe? Permanente. Pessoal, queria pedir para vocês, quem puder, por favor, abrir a câmera e o áudio para a gente dar uma salva de palmas para a Jordana. Jordana, obrigado demais por estar aqui com a gente. Guerreira, né? Tá ali, tá tomando conta da filhota, tomando conta das coisas e não levantou e tá ali, tá, né? Um monte de prato girando e ali. Jordana, é um orgulho para o nosso país ter você conosco. Esteja você onde você estiver, seja na televisão, seja no Kung Fu, seja aí sentadinha, cuidando da tua filhota e passando para a gente um pouco da tua experiência. Obrigado por estar aqui conosco, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua energia e pelo amor com que você faz aquilo que você escolheu fazer. Aqui do meu lado, eu vou agradecer mais uma vez em nome do PMI DF. Eu vou passar para o Matheus e para a Cris saudarem você com um tchau rápido, para que você possa cuidar da pequenininha aí, enquanto ela não dormiu ainda, dar uma curtida nela. Um super abraço, muito obrigado mais uma vez e conta aqui com a gente sempre que você